Boa noite, eu sou Samuel Walker, esse é meu projeto Pitch Descomplica. E o problema que envolve esse projeto é os jogos virtuais. Eles são um problema ou uma possível solução? As justificativas que embasam o porquê dessa questão se envolve na dinâmica que a própria pandemia trouxe, pois ela evidenciou utilidades e desafios no campo da gamificação e da utilização de jogos como ferramentas didáticas por parte dos professores. O uso de computadores impôs uma necessidade de variação na utilização de mecanismos de avaliação e ensino, e um dos mais usados foi justamente a gamificação, a utilização de jogos. Diante de tantos desafios e da realidade moderna em que nossos estudantes estão inseridos, com o uso cada vez mais frequente de equipamentos eletrônicos, uma capacitação docente, uma conscientização discente acerca do uso dos jogos e equipamentos eletrônicos se faz urgentemente necessária. Madalena Freire, ela afirma que o brincar é uma experiência de cultura importante, não apenas nos primeiros anos da infância, mas durante todo o percurso de vida de qualquer ser humano. O brincar não pode ser mais do mesmo jeito para todos, porém, ainda existe e tem fundamental importância no desenvolvimento cognitivo, emocional e físico das crianças, bem como na própria manutenção de uma saúde física e psicológica adequada. O que a psicopedagogia aborda a respeito disso? É compreensível que a gamificação e os jogos possuem uma grande influência na atual geração de estudantes, seja uma influência cultural, uma influência psicológica, uma influência educacional. Essa realidade normalmente é vista com um olhar pessimista pela maior parte dos educadores. Porém, Alves ele pontua que a construção de problemas se intensifica por meio dos games, por sua natureza cooperativa e por vezes competitiva. Aceitamos as regras do jogo, sabendo qual é a meta, concordamos em jogar com pessoas diferentes. Isso é, os games proporcionam uma multivivência aos seus jogadores, algo que não é tão possível, principalmente no contexto de pandemia, que essa experiência pode tanto ser benéfica quanto maléfica, dependendo da exposição do discente e de sua falta de conscientização do uso dos eletrônicos. Até a mais eficaz ferramenta pode se tornar inútil se usada de uma forma errada. Ainda que, como aponta Bruguière, existam jogos que não sejam em si educativos, ele se torna educativo pelo processo metodológico adotado pelo professor. Dessa forma, o entendimento do docente a respeito do uso dos jogos em suas metodologias definirá o uso destes jogos pelos alunos. E diante desse problema, uma solução possível, diante dessa realidade que não é nova, mas ela foi evidenciada pela pandemia e pelos usos de tecnologias da informação, foi necessário aos professores um maior uso dessas tecnologias, a quais eles não tinham convivência. Se faz necessário uma capacitação dos docentes e uma conscientização dos discentes. Para isso, o programa de capacitação Renova Mente se torna necessário nas escolas públicas e particulares, pois ela viabilizará uma nova forma de pensar os games por parte dos professores, de modo que os mesmos serão capazes de utilizar aquilo que faz parte do dia a dia do aluno para ensinar, permeando uma linguagem que cada vez mais tem se alastrado pela juventude. Entender o que é o Free Fire e utilizar os conceitos dos jogos, por exemplo, utilizando um mapa para abordar aspectos geográficos, como o relevo, o clima, ou então calculando a trajetória dos projéteis para abordar a velocidade e aceleração em matemática, tornarão as aulas mais próximas do cotidiano dos alunos, bem como a conscientização aos alunos de como a exposição excessiva aos jogos e a utilização desregrada de eletroeletrônicos pode ser prejudiciais para o seu desenvolvimento cognitivo, caso atrapalhe seus estudos no lar, por exemplo, ou até mesmo físico, impedindo ele de sair para brincar em meio à natureza e social, afastando da realidade palpável devido à virtualidade excessiva das relações sociais. E como isso seria feito? O programa de capacitação Renova Mente se daria através de curtas palestras aos professores, com a apresentação de games e jogos mais utilizados pelos próprios alunos, com o intuito de familiarizar os docentes com uma vivência dos discentes, para dessa forma criar um diálogo muitas vezes perdido devido à diferença cultural. Posteriormente, com orientações práticas de como o ensino pode utilizar os jogos como aliados didáticos. Os professores serão expostos a ilustrações e orientações de maneira que poderão observar os benefícios que os games podem dar às suas metodologias. Por fim, também serão orientados a incentivar o uso cuidadoso dos jogos e aparelhos eletrônicos pelos alunos, não com uma linguagem de censura, como normalmente acontece,
mas com uma linguagem de cuidado. Dessa forma, tanto o professor como o aluno poderão retirar todo o potencial didático que os games e jogos possuem, não simplesmente para um entretenimento, mas também como um incremento didático e metodológico, entendendo que os games e jogos só são inimigos do processo de ensino-aprendizagem se os docentes e familiares só o verem assim. Porém, a partir do momento que eles são vistos como uma ferramenta que está no cotidiano da grande maioria dos jovens, ela pode se tornar um grande aliado para o desenvolvimento educacional.